Eu tô bem, Maria, e vocês estão bem? Eu soube, Isabelle. Que bom, Maria. Pessoal, hoje, né, nós estamos aqui encerrando nossa semana, né? Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho, tá bom? Mais uma semana que se encerra, o nosso fim de semana, né? Chega outro fim de semana. E hoje, pessoal, verdade, Laís, essa semana passou muito, muito rápido. Já estamos aí no fim dela, né? Hoje nós vamos fazer a correção, tá bom? Da atividade que eu passei ontem, do livro, página 204, tá ok? Então, vocês vão abrir o livro de vocês aí na página 104, tá? Muito bem, Pablo. Isabel, mas vai melhorar, tá certo? Vai dar tudo certo. Boa tarde, Raíssa, tudo bem? Vamos lá, quem aqui pode começar, iniciar a leitura do texto, que tem aí na página 204, texto 1. Matar para proteger, que vocês tinham que ler, é para responder às questões da página seguinte. Quem é Que que eu pode posso fazer? ler? Pode sim. Matar para proteger. Caçar animais e derrubar árvores podem ajudar a preservar a natureza? Na opinião de muita gente, sim. A exploração sustentável, um nome pomposo que significa não retirar ambiente mais do que ele pode repor naturalmente, ganha cada vez mais espaço como estratégia para acomodar os interesses conflitantes de quem tira da natureza o sustento próprio e de quem quer ver intocadas as paisagens. A caça controlada, dizem alguns pesquisadores, pode evitar superpopulação de espécies, além de gerar receita. Isso vem sendo feito com sucesso no Rio Grande do Sul, o único estado brasileiro em que a caça é legal. Todos os anos, a Fundação Zoobotânica indica quais as espécies disponíveis para caça, em que quantidades e que em regiões. A novidade, agora, é que algumas espécies, símbolos da preservação, como a onça-pintada e o jacaré, estão na mira do uso sustentável. Na Amazônia, o desafio é controlar a extração de madeira, uma ameaça à floresta. Proibi-la preservaria a região, mas tiraria o sustento de famílias que trabalham nas madeireiras. A saída é o manejo sustentável, ou seja, um corte selecionado e controlado. Exatamente. É, isso, vai iniciar segunda, tá certo? Já tem lá nos grupos de vocês o dia e a hora e vai ser por disciplina, tá certo? Por disciplina não, na verdade por área. Como assim? O dia da matemática, o dia da linguagem e códigos, né, que é o português, a artes, o inglês, certo? Então vai ser por área, tá certo? Isso, Raikkonen. Exatamente. Vai ser de 3 às 5, se eu não me engano. Tá certo? O Robério colocou tudo lá no grupo de vocês, certo? Não vai ser muita coisa, gente, porque vai ser por área. Vocês não vão fazer tudo em um dia só, tá certo? Isso vai ser de 3 às 5, né? Vai passar aí da. Isso, Raíssa. Vai ter primeira, segunda e terceira aula. E de 3 às 5 será o simulado, tá bom? É exatamente isso, em tempo real. Como se vocês estivessem fazendo prova mesmo na escola, tá certo? Fica melhor para vocês, porque nos testes de simulado muita gente não participou.
certo? Ok, Lara. Muito bem. Então, vamos lá, né? Qualquer dúvida, vocês perguntam. Não sei como serão os outros professores, Raíssa. Tá certo? Mas vamos lá. Qualquer dúvida que surja, vão perguntando, tá? Mas vamos lá. Segundo aí o texto que o Walter leu, sobre o que seria do que fala esse texto, gente? Matar para proteger. O que seria isso? Matar para proteger. O que foi que vocês entenderam do texto? Alguém entendeu do que é que fala esse texto? O que seria essa exploração sustentável? Que o Walter leu, né? Ele leu aí sobre a exploração sustentável e ele leu também sobre a caça controlada. O que foi que vocês entenderam aí desse texto? Ou não entenderam nada do texto? Página 204, Mariana. Aí vamos agora corrigir a 205, tá certo? Na verdade, vamos lá, pessoal. Esse texto fala, né, que essa exploração sustentável significa retirar da natureza somente aquilo que ela pode oferecer. Como assim? Eles vão, né, cortar árvores, por exemplo, mas não vão exagerar nesses cortes, certo? Vão cortar até um limite, vai ter um limite. Isso. E a caça controlada, vocês viram aí que só tem um estado que permite essa caça controlada. Qual é o estado, pessoal? Qual é o lugar que permite aí essa caça? Tem um lugar aí no texto que eles dizem. Rio Grande do Sul. Lá eles já liberaram essa caça aí controlada. Tá certo? Que o que seria essa caça controlada? Caçar animais que tem muita população desses animais, né? Diz aí no texto que pode evitar a superlotação de espécies, tá certo? Além de gerar receita. Isso vem sendo feito com sucesso no Rio Grande do Sul. Então, eles, com essa caça aí controlada, eles controlam, né, como o próprio nome já diz, a superlotação de algumas espécies em algumas regiões. Tá certo? Aí vamos agora para a questão. Quem é que pode ler aí a questão número 1? Leia a pergunta, Maria, e depois você me dá a sua resposta, tá certo? A senhora está me ouvindo? Estou. Pronto. Questão 1. O que é exploração sustentável? Eu coloquei assim: é o uso dos recursos naturais disponíveis a fim de fazer com que os seres humanos consigam desenvolver suas atividades necessárias para seu desenvolvimento de maneira que não venha prejudicar ou destruir as florestas. Exatamente. São recursos. Isso, Pablo. É, isso, Júlia. É o uso de recursos naturais. Porém, vocês têm que, né, no caso da resposta da Júlia, você tem que só completar, tá, Júlia? Por quê? As pessoas já fazem uso desses recursos naturais, só que fazem de uma forma que prejudica o ambiente. O, o, a exploração sustentável seria o quê? Retirar da natureza, né, dentro de um limite, sem tirar mais do que a natureza pode repor, tá certo? Então, basicamente, quem não fez essa questão vai colocar isso. É retirar do ambiente, não retirar do ambiente mais do que ele possa repor naturalmente, tá certo? Então, não retirar do ambiente mais do que ele pode repor naturalmente. Oi, Raíssa. Tia, qual vai ser os conteúdos de português para o simulado? Capítulo 4, tá certo? Deixa eu só
Deixa eu ver aqui no capítulo 5. Se caiu, se eu coloquei alguma questão do capítulo 5, só olhar, tá, Raíssa? Deixa eu só ver aqui. Eu acredito que é só capítulo 4, tá certo? Mas deixa eu olhar. Pessoal, capítulo 4, só capítulo 4, tá certo? Não vai cair aí sobre sujeito nessa prova, né? Que foi o que a gente está estudando agora. Essa parte aí do sujeito, né, desse capítulo 5 vai ficar para o próximo simulado, tá certo? Então, vocês vão aí estudar o capítulo 4, certo? O conteúdo que nós estudamos no capítulo 4, tá bom? Aí, isso, Bia, é isso mesmo. Não retirar do ambiente mais do que ele pode repor naturalmente. Muito bem. Raíssa, eu dou já uma olhadinha para ti, tá certo? Para vocês, e te falo. Quando tiver faltando uns 5 minutinhos para a aula terminar, aí tu me lembra que eu dou aqui uma olhadinha rapidinho e eu te digo bem especificamente, tá certo? Para vocês poderem estudar, ok? Me lembra, tá certo? Senão eu saio e esqueço. Vamos lá, segunda questão. Pode ler, Maria? Oi, tia. Maria, pode ler a segunda, por favor? Posso. 2. Transcreva do texto os termos que a autora utiliza para dar credibilidade às suas informações. E aí, quais são? Nessa questão, na verdade, vocês iriam colocar partes do texto que ela usa para que o texto tenha mais credibilidade. Ela fala de quê? No texto que dá mais credibilidade para a gente acreditar no que está sendo escrito. O que é que ela fala? Não seria isso. Vamos lá, procurar. Fundação, isso, ela usa o quê? O nome da Fundação Zoobotânica, tá certo? Isso mesmo. E fala também de alguns pesquisadores, tá certo? Quando ela fala isso, de alguns pesquisadores da fundação, ela está dando credibilidade ao texto dela, certo? Então, vocês vão colocar o seguinte: fala de alguns pesquisadores, né? Cita, que alguns pesquisadores concordam com isso, e cita também a Fundação Zoobotânica, que a Maria colocou aí no chat, tá certo? É isso que vocês vão colocar. Tá certo, pessoal? Terceira questão. Quem é que pode ler ou a Maria pode continuar lendo? Pode, Bia, pode ler. Terceira questão. Tá ouvindo, tia? Estou ouvindo. Terceira questão. Leia o trecho abaixo retirado do primeiro parágrafo. A caça controlada, dizem alguns pesquisadores, pode evitar a superpopulação de espécies além de gerar receita. A. Qual é o sujeito do verbo destacado? E aí, pessoal, a caça controlada, dizem alguns pesquisadores, pode evitar a superlotação de espécies além de gerar receita. Exatamente, Pablo. É isso mesmo, tá certo? O verbo destacado é pode, tá certo? E o sujeito, caça controlada, tá bom? A caça, né, no caso, e o núcleo do sujeito é caça. Mas aí vocês vão colocar caça controlada, certo? Muito bem. Beijo, Bia. Item B. Como se classifica esse sujeito? E aí, gente, como se classifica? Isso, o sujeito simples. Muito bem, né? Só tem um sujeito aí que é caça. C. Item C. Reescreva esse trecho substituindo o termo sublinhado por a caça sustentável e a conscientização. E aí, como é que ficou de vocês? Como a resposta é um pouquinho grande, podem usar o microfone. Tá certo? Para me dizer aí como é que ficou essa C. Quem foi que fez essa C? Pode, Riquelme, pode sim. Eu botei assim, ó, a caça sustentável e a conscientização, dizem alguns pesquisadores, pode evitar
a sua perpopulação de espécies, além de gerar receitas. Muito bem. Correto, pessoal. Aí vocês vão colocar, né, a caça controlada e a conscientização. Só muda uma coisinha, tá certo? Pode falar, Júlia. A caça controlada, dizem que alguns pesquisadores, a caça sustentável e a caça conscientização evita a superpopulação de espécies, além de gerar receita. Muito bem. Essa questão, gente, era só você trocar caça controlada por caça sustentável e conscientização. Porém, o que é que ia mudar? Vocês perceberam que tem um verbo em negrito, né? Lá na questão 3, que é o verbo pode. Como a gente está falando de caça sustentável e conscientização, são dois sujeitos. Então, o verbo não vai ficar mais pode no singular. O verbo vai ficar podem no isso, Pablo, perfeito. O verbo vai mudar, tá certo? Porque ficaria era pode, porque estava se referindo apenas a um sujeito. Quando eu coloco outro sujeito, o verbo fica podem, tá certo? Que se refere aos dois sujeitos da minha oração. Ok? Então, quem não fez essa questão, pode copiar aí pelo do Pablo, tá? Que ele colocou no chat, e pela resposta do Riquelme, né? Que o Riquelme tinha dado e a Júlia. Quarta questão. Quem pode ler? Vai continuar lendo, Bia? Posso, tia. 4. Analisando a estrutura gramatical do último parágrafo, responda. Item A. Qual é o sujeito da forma verbal preservaria? E aí, pessoal? Preservaria. Tem que olhar lá no último parágrafo do texto, tá certo? Vamos ver, ó. Qual é o sujeito da forma verbal preservaria? Desculpa, vamos lá no último parágrafo. Preste atenção. Na Amazônia, o desafio é controlar a extração de madeira, uma ameaça à floresta. Proibi-la preservaria a região. Não, pessoal. Seria. Não é sanitário nem extração de madeira, tá certo? Nem é ela. Prestem atenção no parágrafo, que no próprio parágrafo ele te dá a resposta. Certo? Proibi-la preservaria a região, mas tiraria o sustento de famílias que trabalham nas madeireiras. Qual é? Ninguém conseguiu fazer essa, será, corretamente? Pois vamos tentar fazer agora, tá certo? Vamos lá. O que preservaria a região, pessoal? Não. O que preservaria a região? Seria o quê? Procurem aí no último parágrafo. O que é que preservaria a região? Vamos pensar. Segundo texto. Me digam aí, o que preservaria a região? Vou ler de novo, para vocês prestarem atenção. Vocês vão conseguir. Só prestar atenção. Na Amazônia, o desafio é controlar a extração de madeira, uma ameaça à floresta. Proibi-la preservaria a região. Mas o que era que tem uma palavrinha aí no texto que vocês não estão prestando atenção nessa palavra. Isso, Pablo. Muito bem. Proibi-la, tá certo? Isso. Exatamente, gente. A palavrinha é proibir, né? Proibi-la. Certo? Então, vocês vão colocar isso na letra A. Proibi-la. Certo? Letra C. B. Item B. Como se classifica o sujeito da forma verbal tiraria? E aí? Ó, é no mesmo parágrafo, tá? Proibi-la preservaria a região, mas tiraria o sustento de famílias que trabalham nas madeireiras. Tiraria.
Seria sujeito o quê aí, desse verbo? O sujeito, muito bem, Riquelme, sujeito desinencial, tá certo? Ou sujeito oculto, certo? Por quê? Porque não está dizendo aí o sujeito, não está explícito, porque o sujeito foi dito em uma outra frase, uma outra oração, tá certo? Então, o sujeito é desinencial, porque não está escrito, mas a gente sabe que ele existe e sabe que ele já foi falado antes, certo? Então, o sujeito é desinencial. Muito bem. Quinta questão. Quem pode ler a quinta? Pode sim, Maria Isabel, pode ler. Quinta questão. Tá me escutando, tia? Estou, perfeitamente. A resposta à primeira pergunta do texto é positiva somente se a caça e a derrubada de árvores forem feitas principalmente por aqueles que sobrevivem da natureza. B. Os caçadores obtiveram lucros imediatos com essa atividade. C. Os responsáveis pelo meio ambiente tornarem a caça um esporte legalmente permitido. D. For impedida a entrada de pessoas de outras regiões do país para proteger a paisagem. Não houve exploração sustentável da mata e caça controlada de certas espécies animais. Muito bem. A resposta, né? Todo mundo, estou vendo aí que todo mundo colocou letra A. E realmente é a letra A, pessoal, tá? Correto. Então, o item que vocês iriam marcar aí é letra A. A caça e a derrubada de árvores forem feitas principalmente por aqueles que sobrevivem da natureza. Tá bom? Aí vamos lá. Sexta questão. Pode continuar, Isabela. O texto informa que a permissão da caça no Rio Grande do Sul teve como objetivo a valorizar um esporte pouco conhecido e pouco praticado no Brasil. B. Agradar os que se preocupam com a conservação das florestas brasileiras. C. Controlar o número de animais de uma determinada espécie em algumas regiões. D. Obter lucros com o pagamento de taxas e impostos por aqueles que desejam caçar certos animais. E auxiliar a natureza a repor as perdas, especialmente das árvores nativas, em seu próprio ritmo. Muito bem, Isabelle. E aí, pessoal? Muito bem. Resposta é item C, tá certo? Que diz que qual é o objetivo? Controlar o número de animais de uma determinada espécie, né? Muito bem. Sétima questão. Pode ler, Isabelle. Se alguém quiser ler, me diz aí, tá? Por enquanto, pode continuar, Isabelle. É correto afirmar que, em relação à Amazônia, melhor será controlar o manejo da floresta do que impedir o corte de árvores. B. A extração de madeira está sob controle dos órgãos governamentais. C. Muitas madeireiras estão desistindo de oferecer mais empregos na região. D. Permitir a derrubada de árvores facilita o cultivo de alimentos para a população nativa. Os grandes lucros obtidos com a derrubada de árvores nos pobres nobres justificam sua exploração. Essa opção aí, eu estou vendo aqui que alguns colocaram C, outros colocaram B, né? Outros colocaram A, certo? Então, ficou aí dividido. Mas a resposta correta, pessoal, é a letra A, tá certo? Quando ele diz o quê? Que é melhor controlar o manejo da floresta do que impedir o corte das árvores. Por quê, pessoal? Essa é a letra A. Porque se eles impedirem, né, que as pessoas que precisam dessa madeira façam isso, cortem essas árvores, eles vão fazer de qualquer jeito, certo? E vão fazer isso de uma forma incontrolada, ou seja, eles vão pegar o tanto de árvore, de madeira que eles quiserem. Por isso que é melhor eles controlarem do que proibirem, tá certo? Então, aí, oitava questão. 8.
ou seja, um corte selecionado e controlado. Última frase. Considerando o texto, a frase reproduzida acima contém uma noção de A, causa, B, condição, C, concessão, D, explicação, E, finalidade. E aí, pessoal? Letra D. Exatamente, é uma explicação. Tá certo? D. Ok? Pode ler, Júlia. Estão ouvindo? Sim, A 9, né? isso. A novidade agora é que algumas espécies símbolos da preservação, como a onça-pintada e o jacaré, estão na mira do uso sustentável. Essa afirmativa, considerando-se o contexto, significa, em outras palavras, que a onça-pintada e o jacaré A. Continuaram sendo símbolo da preservação da natureza. B. Continuaram sob a proteção das severas leis ambientais. C. Passaram a ser protegidas pela Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. D. Devem ser retiradas do projeto do uso sustentável da natureza. Ou E. Poderão até mesmo ser caçados com controle dos órgãos responsáveis. E aí, pessoal, vocês marcaram o quê? Na questão número 9. Quando ele diz aí que algumas espécies símbolos de preservação, como onça-pintada e jacaré, estão na mira. Não é a letra A, nem a letra C. Vamos lá? Não, pessoal, não é a letra D também. Preste atenção na afirmativa. Quando ele diz assim, algumas espécies, símbolos da preservação, como a onça-pintada e jacaré, estão na mira do uso sustentável. Isso, Cibele. Isso, Bia. Muito bem, gente. É isso mesmo. Letra E, certo? Letra E. Poderão ser caçadas com o controle dos órgãos responsáveis, tá certo? Então, a resposta correta é a letra E, certo? E a oitava questão, que eu acho que foi o Paulo que perguntou, é a letra D, tá certo, Paulo Vitor? Pode sim, Raíssa. Leia o texto 2, por favor. Está me escutando? Então, pode ler. Texto 2. A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi adotada em 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, com a abstenção dos 6 países do antigo bloco soviético, da Arábia Saudita e da África do Sul. Nela, consta que todos os seres humanos nascem livres e iguais em direitos e dignidade devem ser garantidos a todos, sem discriminação de raça, cor, sexo, língua, opinião política e religião. Os direitos enumerados incluem os direitos civis, tais como liberdade de expressão, de consciência, de movimento, de se reunir e associar pacificamente, e os direitos econômicos sociais, direito ao trabalho, a um padrão de vida adequado, à educação e à participação da vida cultural. O exercício dos direitos e das liberdades individuais só é limitado pelo respeito aos direitos e às liberdades de outrem. Muito bem. Então, o primeiro texto fala aí da caça sustentável, né? E esse segundo texto, esse texto 2, que a Raíssa leu, fala aí sobre o direito das pessoas, tá certo? Sobre os direitos humanos. Raíssa, leia aí a questão 10, por favor. Questão 10. De acordo com o texto, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, A, foi aceita por quase todos os países, com exceção de uns poucos que não adotaram. B, foi um primeiro passo na aceitação dos direitos humanos, embora não abrangesse todos eles. C, foi adotada pelos países do mundo todo, sem exceção, desde o século XIX. D, limita o exercício
de alguns direitos, como o de manifestar opinião política em situação de risco para o país, ou deixou de lado os direitos econômicos e sociais, embora eles estejam indicados no texto adotado em 1948. E aí, que opção vocês marcaram? Não, pessoal. Isso, Larissa. A maioria marcou a opção D, mas a opção A, tá certo? A opção A foi aceita por quase todos os países, com exceção de alguns que não quiseram adotar, tá certo? Então, vocês vão marcar a letra A, ok? Questão número 11. Raíssa? Questão número 11. Na oração, os direitos enumerados incluem os direitos civis. O sujeito do verbo incluir é enumerados, os direitos enumerados, direitos civis ou composto. E aí, pessoal? Na oração, os direitos enumerados, qual é o sujeito? Exatamente, gente. Muito bem. Sujeitos, os direitos enumerados. E não tem perguntando aí, mas eu vou perguntar para vocês. E qual é o núcleo do sujeito, pessoal? O sujeito é os direitos enumerados. E qual é o núcleo desse sujeito? Alguém sabe? A gente viu ontem que o núcleo do sujeito é a parte mais importante aí do nosso sujeito, né? Da parte aí que a gente diz que é o sujeito. Então, direitos enumerados. Qual é a parte mais importante aí? Direitos. Muito bem. Exatamente. Então, se tivesse uma prova perguntando qual é o núcleo, seria direitos, tá certo? Questão 12. Questão 12. O exercício dos direitos e das liberdades individuais só é limitado pelo respeito aos direitos e às liberdades de outrem. Final do texto. A frase que tem, com outras palavras, o mesmo sentido desta é: A. A verdade, liberdade, consiste em fazer o que devemos. B. O destino dos homens é a liberdade. C. Os direitos de um indivíduo determinam onde começam os de outro. D. A liberdade é irmã da solidão. Ou a alternativa é: o homem nasceu livre e em todos os lugares ele está acorrentado. Exatamente, Cibele. Bia, Larissa. Quem colocou letra C, tá certo? Está correto. É letra C. Os direitos de um indivíduo terminam quando os de outro começam, tá certo? Questão número 13. Após a leitura do texto e com base em seus conhecimentos, identifique o trecho em que o sujeito da oração é composto. A. A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi adotada em 1948. Todos os seres nascem livres. O exercício dos direitos e das liberdades só é limitado pelo respeito. Os direitos enumerados incluem os direitos civis. As liberdades e os direitos especificados na Declaração devem ser garantidos a todos. Coloque aí no chat que vocês colocaram, pessoal. Opção, gente. Não, não é a opção B. Tá certo? Isso, Pablo. Opção E. As liberdades e os direitos especificados nas declarações devem ser garantidas a todos. Tá certo? Então, vocês vão marcar aí a opção correta, a opção E. Tá certo? Muito bem. Última questão. Os seres humanos nascem livres e iguais em direitos e dignidade. A afirmativa acima é reforçada no seguinte trecho do texto. A.
A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi adotada em 1948. B. Com a abstenção dos 6 países do antigo bloco soviético, da Arábia Saudita e da África do Sul. C. Direito ao trabalho, a um padrão de vida adequado, à educação e à participação da vida cultural. D. O exercício dos direitos e das liberdades individuais só é limitado pelo respeito aos direitos e às liberdades de outrem. E. Sem discriminação de raça, cor, sexo, língua, opinião, política e religião. E aí, pessoal, foi o que vocês marcaram? É isso mesmo. Letra? Exatamente, gente. A opção tá certo? Sem discriminação de raça, cor, sexo, língua, opinião política e religião. Certo? Gente, eu vou falar um pouquinho para vocês, tá certo? Como é que vai ser, né? O simulado, qual é o conteúdo, certo? Para vocês poderem estudar. E enquanto eu olho aqui bem rapidinho nos arquivos, tá certo? Para mim não dar informação errada sobre o conteúdo, vocês não usem o microfone agora, por favor, e vão colocando logo o número e série no chat, tá certo? Que eu vou aqui bem rapidinho olhar e vou dizer para vocês como é que vai ser esse simulado, tá bom? Só um minuto, vou aqui olhar, tá? Pessoal, o conteúdo que vai cair na prova, tá? Primeiro, vai ser o seguinte, no dia da prova, né, de linguagem de códigos, não vai ser só a prova de português, tá certo? Não vão ser apenas questões de português. São apenas algumas questões de português, junto com as questões de arte, né? Acho que de espanhol e de inglês. Então, não são todas as questões de português. Nas questões de português, o que é que vai cair? Vai cair verbos irregulares, tá certo? Verbos em si. Complemento nominal, anotem. Complemento nominal. Na verdade, verbos nominais. E advérbio, tá certo? Que foi o que nós estudamos aí no capítulo 4, certo? Só isso que vai cair no simulado de vocês de português, nas questões de português. Posso. Advérbio. Advérbio. Verbos. Tá certo? Gente, basicamente é advérbio e verbo. Tá certo? Que foi o que nós estudamos no capítulo 4. Tá certo? Raíssa, ele já mandou no grupo. No grupo que vocês estão. Você não viu, não? Ou você está falando de calendário com conteúdo? Ah, não, tá? Eu acredito que não. Eu acho que cada professor vai dizer, mas basicamente, gente, é o que vocês estão estudando agora, tá certo? Vocês perguntem aos professores, que acredito que os professores é que vão dar essa informação para vocês, tá bom? Começa segunda-feira. Aí, quando vai ser as provas, Raíssa, ele já colocou lá no grupo de vocês, tá certo? Vai começar segunda-feira. Aí ele colocou em cada grupo, né, o dia. Não, de português vocês vão estudar isso que eu estou dizendo, tá certo? O verbo e advérbio, certo? Aí lá no grupo de vocês tem o dia por exemplo, de matemática, né? De linguagens e códigos, de ciências
Isso, Bia, vai ser de segunda a sexta. Tá certo? Aí, é só você olhar lá no grupo, que tem o horário e o dia de cada área, tá certo? De cada área do conhecimento, certo? Gente, então é isso. Não vai ter atividade para. Vai ser assim, Mariano. Vocês não fizeram aquele simulado, pessoal? Minha hora já passou, mas deixa eu só explicar isso para vocês. Vocês não fizeram simulado, certo? Que nesse simulado não tinha duas questões só de cada disciplina? Pois agora vai ser do mesmo jeito. Vai ser um simulado só com questões de cada disciplina. Por exemplo, não vão ser 10 questões de português, 10 de espanhol, 10 de inglês, 10 de artes. Não, pessoal, vai ser um simulado só, tá certo? Com, por exemplo, 5 questões de uma disciplina, 3 questões de outra, 2 de outra. Entendeu? Não vão ser 10 questões de cada disciplina, certo? Por isso que está dividido nas áreas de conhecimento. Tá bom, gente? Então, no dia que for português, vão ser algumas questões de português, algumas questões de inglês, algumas questões de espanhol e algumas questões de artes. Tudo na mesma prova, certo? Um beijo, gente. Bom fim de semana, tá certo? Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Até terça, né, no caso, porque segunda a gente não tem aula. Tchau, fiquem bem.